Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta. Agora é o episódio 16 do Bora Pro Ponto. Eu sou a Adeli Gonçalves, estou aqui com Gabriela do Bem e nós voltamos com o nosso convidado, Paulo Oliveira, que é gerente comercial do Presunic e autor do livro Por Trás das Gôndolas, que vocês precisam ler, tá? Precisam comprar o livro que está disponível na Amazon, dentre outras plataformas, mas a Amazon com certeza, e precisam comprar e ler porque é muito legal. O livro traz crônicas, histórias engraçadas, outras tristes, mas tudo relacionado ao nosso dia a dia, para quem vive do varejo e vai se identificar bastante com essas histórias. Paulo, obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. Vamos continuar falando das suas crônicas, que suas histórias são muito boas, Obrigado. Principalmente para refletir, né? Para a gente pensar um pouco mais sobre esse varejo, que é muito doido, muda muita coisa o tempo inteiro, a gente se transforma. Uma frase nova, né? O varejo é dinâmico. Dinâmico demais, meu Deus. Quando a gente acha que aprendeu alguma coisa, surge outra, né? Verdade, Muito rápido. tá com mudança total. Muito. Então eu queria falar agora, começar falando sobre uma crônica, que é, se não me engano, Caindo de Paraquedas. Se eu falar errado, você me corrige, Não, tá? mas tá correto. Essa crônica, ela fala sobre uma prática que a gente vê muito no varejo, discordo dela, mas é muito comum, que é a prática do Hollywood. Nossa. Adorei o Hollywood. É a prática do Hollywood. O Hollywood é, como o nome diz, né, é uma encenação, é uma dramatização da realidade. Uma maquiagem. Uma maquiagem, exatamente, é uma maquiagem. Então, quando vai ter uma visita na loja, é muito importante, aquela loja é maquiada, perfeita a palavra, para receber essa visita, né? Isso é complicado, porque o que a visita está vendo não é uma realidade, e se não é uma realidade, significa que o desempenho da loja ou do fornecedor, porque isso não acontece só de loja, só para a administração do varejo, isso acontece também com a indústria. Inclusive, eu tenho até uma história para contar e eu vou contar também sobre Hollywood. Mas o que a gente queria saber? As suas histórias, elas são histórias que sempre estão remontando a uma época um pouco mais para trás, né? 1997, 98, 2005. Tem algumas coisas mais recentes de 2019. Mas mesmo que seja uma história lá de 1998, a história mais ou menos narra um Hollywood que não foi feito, que não aconteceu. A visita encontrou... Atualizadíssimo, né? Não é isso? Não aconteceu o Hollywood, a visita chegou na realidade. E aí tem as consequências, vocês precisam ler para saber o que aconteceu depois. Mas como é que é hoje? Ainda existe a prática do Hollywood? Infelizmente, sim. Eu estou escrevendo o segundo livro e já escrevi, inclusive, uma narrativa um pouco mais ácida de como são as visitas das nossas empresas que trabalhamos. Mas, de alguma forma, eu acho que a gente tem um conceito que a loja deve estar pronta, não é para visita, é para o cliente. Perfeito. Né? A loja tem que estar pronta para o cliente. A resposta de manual, a gente falaria, não, tem que ter os processos, tem o checklist, tem que ter processo, tem que ter checklist, sim. Mas o que não vai resolver? O que vai resolver é a cultura e o comprometimento do time. Um time comprometido, um time com uma cultura de entrega, vai ter a loja pronta para a visita do cliente e para a visita do presidente, do CEO, seja lá qual a denominação. Eu tenho uma pergunta que eu gosto muito de fazer para a gente refletir um pouco sobre se a qualidade da loja na abertura, no fechamento ou intermediário está bom. A pergunta que eu faço não é para vocês, mas eu mesmo vou responder. Sim. Quando é que a loja está boa para o cliente, né? Que hora a loja abre? Talvez foi. Que hora a loja abre? Né? Porque na abertura você sempre encontra um padrão muito eficiente, né? Sim. De limpeza, tudo arrumadinho, tudo bem perfeito. colocado, tudo bem exposto. A música é para receber os clientes durante o dia. Uhum. Mas a pergunta que a gente tem que fazer para o consumidor é que hora que a loja abre? A loja abre a hora que o cliente chega. Independente se é de manhã. Se eu for fazer uma compra agora, a loja está abrindo para mim agora. Sim. Então, acho que é uma reflexão que o supermercadista tem que fazer. Né? Que hora que a minha loja abre? A minha loja abre na hora que o cliente chega.
e ela tem que estar boa nesse horário. Mas respondendo a sua pergunta mais objetivamente, eu acho que o checklist e os processos são necessários, mas para a loja estar impecável para o consumidor e pronto para a visita, ela tem que estar com um time comprometido, né? Sim. É o sorriso no atendimento, sim, é a cortesia na solicitação do consumidor, é a indicação de onde estão os produtos, não de forma a apontar com o dedo, mas conduzir o consumidor até o ponto de venda, é evitar a ruptura, é o depósito arrumado, é o banheiro limpo. Eu acho que esses fatores tornam a loja de forma impecável. Mas vem uma visita muito importante. Vamos colocar um perfuminho aqui, ali, tudo bem. Mas não maquiar da forma que em alguns casos acontece sim. Sim, no extremo, né? E no se extremo. passa uma mensagem não verdadeira daquilo. Não, com certeza. E pensando pelo lado da indústria, o trade respira fundo, aliviado, quando a visita passa e é um sucesso. Mas aquilo não deveria ser a realidade da loja sempre? O espaço sempre bem abastecido, com o determinado número de frentes para a loja perfeita, com ponto extra. Deveria. Mas por que não acontece? Falta investimento por parte da indústria de fazer aquilo acontecer? Por que tem que estar assim só para visita? Sim. Então a gente precisa refletir isso. Não é colocar 3, 4 promotores para fazer aquele Hollywood perfeito e a visita passou, vamos embora. Recolhe tudo e deixa eu tenho uma história, o circo pegar fogo. Eu tenho uma história engraçada para contar sobre isso. Vamos ver. Eu trabalhei numa multinacional, que era uma empresa japonesa. E teve a visita do presidente, ele era japonês. E ele andava com um tradutor. E lá na Bahia, inclusive, quando eu morava em Salvador ainda. E aí tiraram todo mundo. Eu trabalhava no escritório, mas tiraram todo mundo do escritório e levaram para a loja onde ele ia passar, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na loja? Não, mas eu tinha que ficar lá para poder prestar uma assistência, e os promotores alvoroçados, todo mundo desesperado, chega a comitiva do presidente. E aí, no começo da visita ali, não sei o que aconteceu com o tradutor, não sei se ele passou mal, não sei o que aconteceu, que ele sumiu, ele saiu, né? E o presidente continuou falando como se todo mundo estivesse entendendo, ele estava falando a língua dele, né? E aí ele andou para lá, andou para cá e parou na frente da demonstradora. Tinha uma demonstradora. Parou na frente da demonstradora e ficou todo mundo assim, um olhando para o outro, e a loja estava vazia, não passava nenhum cliente. O gerente me deu um empurrão e falou, vai. Pegou um carrinho, jogou na minha mão, vai. E eu tipo, como assim, vai? Mandando eu fingir que era que você era cliente. E lá fui eu com um carrinho, né, passar na frente da demonstradora. E a demonstradora me abordou e tal, e o meu carrinho vazio, tipo... não estava comprando nada. E a demonstradora me abordou e eu super atenciosa. Que bom, não, com certeza eu vou comprar. Ele olha para mim e me faz alguma pergunta. Obviamente eu não entendi o que ele estava falando. E eu só respondi, sim, não sei, eu não faço a menor ideia do que ele estava falando. E aí peguei, comprei o produto, né, botei no carrinho, agradeci, saí, respirei fundo, falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? E aí, não acabou a história. Porque todo mundo pensou que ele não ia visitar a filial. Mas ele foi visitar a filial no dia seguinte. E não estava pronta. Não, eu estava na filial. Você né? estava na Como loja. Assim a consumidora estava na Ele filial. te reconheceu, né? Não, eu saí correndo. Quando chegou a comitiva do presidente na filial, eu me escondi no banheiro. Falei pro gerente, você tem que concordar comigo que eu não posso aparecer, né? Me escondi no banheiro e fiquei lá até o presidente ir embora. Mas tem muitas histórias. Eu acho que você poderia fazer um podcast só sobre visitas. Só sobre visitas. Porque as histórias são hilárias, outras nem tanto. No livro Por Trás das Gôndolas tem uma história, não sei se você já chegou lá para ler, mas camarão que... Isso, que tiravam o camarão. Alguém gostou muito de ver um camarão que dorme, a onda leva. Isso. E aquele camarão ia viajando de uma loja para outra. Cada loja que ia visitar aí, o camarão ia junto. Muito bom, muito engraçado. Eu acho que quem está nos assistindo deve estar dando risada, porque deve estar lembrando de várias histórias que estão acontecendo. Mas também tem histórias boas, né? Eu já trabalhei em empresa que a comitiva chegava e não tinha roteiro, né? Se perguntava qual a loja que você quer ir, fica disponível aqui. E tem visitas também que mudam o roteiro, né? Já teve casos de visita que tem um roteiro pré-estabelecido
e o visitante no meio, não quero ir para essa loja, quero ir para outra loja. Nossa. Mas acho que acontece mesmo. Mas o grande resumo dessa conversa é que a loja tem que estar pronta para o consumidor na hora que ele chegar, exatamente, independente de que hora seja. É verdade. Tem os desafios que a Gabriela falou, com redução de custos, o desafio de hoje você conseguir equilibrar a despesa com receita. Sim. É muito grande. Isso, em algum momento, torna os quadros bem apertados, mas um time comprometido entrega. Sim, verdade. Tem uma outra história que eu achei muito engraçada também, e que se tivesse acontecido comigo, elaborando alguma ação, alguma coisa, meu Deus do céu, não sei o que teria acontecido comigo. É a história do quem não se comunica, que ia ter uma degustação de apresentação para o comprador, não foi? Exatamente, de sorvetes. Quer contar essa, um pedacinho? Na realidade, essa história foi... Não tem muito tempo, não. Essa história é uma das mais recentes, né? A indústria ia apresentar um produto novo, era da categoria de sorvetes. A indústria ia apresentar o produto para o comprador e seria feita uma degustação na área administrativa, uma degustação durante a reunião, porque vinha o presidente ou o diretor comercial para participar na parte da tarde. Na parte da manhã foi instalado um freezer com os produtos no refeitório. Uhum. Isso foi feito pela manhã e a reunião era à tarde. Nesse meio tempo, como foi para o refeitório, instalado lá um freezer com sorvetes, a galera... Oh, meu Deus. A galera, no intervalo do almoço, que legal que tem sorvete hoje como sobremesa. Não tem nem como falar que estavam errados. E aí, os sorvetes foram degustados e aí chegou na reunião, em algum momento, vamos lá buscar o sorvete para a gente vai apresentar aqui para o comprador e tudo mais. Que sorvete? A galera tinha consumido o sorvete todo. Eu acho que foi um erro de comunicação, é bastante engraçado, mas... a gente volta naquela parte do planejamento que a gente falou um pouco lá fora, né? Exatamente. E é um pouco da comunicação, né? Faltou comunicação e informação de que o sorvete não era para ser degustado da forma que foi. Sim, porque você estava ali para degustar, a interpretação geral é, opa, vamos degustar, né? Ué. Exatamente dessa forma. Não, muito bom. E assim, tem casos na loja que a degustação acaba indo para o ponto de venda também, né? A comunicação falha. É mesmo? E aí o produto está no depósito para degustação e acaba indo, chega a degustador, o produto não existe mais. Ah, meu Deus. Esse lado eu nunca tinha ouvido. É, muito legal. Mas acontece também. É. Muito engraçado. E essa questão da comunicação, né? E aí me vem várias coisas assim na mente em relação a isso, porque... Existem também questões relacionadas à comunicação no nosso dia a dia. Existem momentos em que, por exemplo, o vendedor vem para a gente, o gerente comercial da indústria, fala assim, gente, fizemos uma venda de um volume X e está negociado com o comprador, já saí de lá negociado com o comprador, que vai ter 5 pontos extras, vai ter uma demonstradora na loja tal, e isso e aquilo. A gente, vamos lá, vamos planejar, vamos trabalhar, vamos executar. Planejamos tudo correndo, vamos fazer a execução. Chegou na loja, o gerente... Tô sabendo, não. De onde veio isso? Quem negociou? Cadê o e-mail? Cadê o e-mail? Aí, quando fala cadê o e-mail, a gente já murcha, assim. Já era. E como que funciona esse processo, né, de comunicação ali quando tem uma negociação com o fornecedor? Acontece sim, né? Obviamente, os canais de comunicação das empresas são de diferentes modelos, cada empresa com o seu modelo de comunicação. Alguns que eu vivi são muito assertivos. A gente tem alguns com o marketing em forma, que é realmente falando sobre qual o produto que está em promoção, quando começa a promoção, qual o preço, onde deve ser colocado na loja, onde deve ser disponível, qual o espaço da prateleira, ou se é a ponta de gôndola, ou se é a entrada da loja. Então, acho que cada empresa tem esse modelo de comunicação. Mas eu acho que a gente vai para um outro ponto, que é o ponto da execução. Tem um livro que é um livro de 2008, do Ram Charan, que é um livro bastante importante. Ele foi um CEO americano de várias empresas relevantes dentro do cenário, e ele escreveu um livro junto com 2 outros colegas que fala da execução, que é tudo aquilo que se desenha no planejamento estratégico, como metas, como você vai alcançar as metas, e aquilo acaba falhando a comunicação, e o planejamento estratégico fantástico,
mas que deixa deixa de ser executado. Sim. Então, acho que a questão da execução é um ponto bastante relevante, a não execução para o não atingimento daquilo que foi planejado no planejamento estratégico. Sim, é porque tem uma distância também entre aquilo que é planejado e aquilo que é executado, e eu acho que principalmente por conta, às vezes, do desconhecimento da realidade. Porque às vezes se planeja uma coisa lá nos escritórios, a gente também já falou sobre isso aqui em outros episódios, mas a pessoa que está lá planejando não conhece a realidade da loja. E tem um outro ponto, Adele, que é o fornecedor que não negociou nada e o promotor vai lá e fala que está negociado. Coitado, fica vendido. É verdade, também tem isso. O operador acaba sendo afetado pelo jurado. Ele não foi comunicado quando existiu. E aquela indústria que em algum momento falou, tem uma negociação aqui, tem uma ponta de gôndola, né? Sim, e aí tem essa forçação. Mas acontece sempre. Não, tem essa forçação de barra. Raro, mas acontece sempre. Tem essa forçação de barra. A gente fala isso para os promotores, né? Porque os promotores às vezes falam isso pra gente. Gente, e aí, como é que tá? Por que a gente não está crescendo aqui no share, na participação da gôndola? A gente é líder, mas a gente não está nem em terceiro lugar na gôndola. Não, é porque vocês não estão entendendo. É que o concorrente falou que tem contrato. Tem contrato e ele tem que ter 80% da gôndola. E eu falo, vocês já experimentaram pedir para ler o contrato? Só experimenta, pede assim, eu quero ver o contrato. O contrato ele é utilizado nessa pressão que eu falei. Meu espaço é maior, eu tenho mais market share. Exatamente, acontece Eu tenho 3 pontos todo mês. Só tenho 2. Não tem nenhum. Eu lembro uma situação, eu não vou citar a marca, mas a gente falou pro supervisor, vai lá falar com o gerente, você consegue. Não tem e-mail, não tem nada, mas você consegue, vai lá falar com ele. E o bichinho andando atrás do gerente, o gerente, depois eu falo com você, depois... Não vou autorizar, agora não. Passou o tempo, vai lá, você vai ter que sair, a gente confia em você, vai lá, faz acontecer. Abrindo aqui aspas e usando as palavras que ele usou, eu vou esperar o e-mail, você é surdo? Você é surdo? Sim. Eu vou esperar o e-mail. Então, assim, tem coisas que realmente lá no chão de loja não vão acontecer. Né? Precisa vir de cima, precisa vir negociado, tudo bem estruturado, porque às vezes o supervisor nem o promotor vai ter essa capacidade. Não consegue. Não tem como. A não ser que ele descubra o e-mail. E faça o e-mail. Mande o e-mail. E mande o e-mail. Dentro de 200 e-mails que caem todo dia na cara. Meu Deus do céu, é impossível. Mas eu acho que o problema está mais na comunicação, né? Eu acho Eu também. acho que as empresas têm que se atentarem, tanto a indústria quanto o supermercadista, de encontrar meios de comunicação que facilitem e a execução aconteça. Sim. Eu estava pensando aqui numa coisa que também não está nem onde a gente conversou nada, mas eu acho que é uma coisa interessante. Existe gerenciamento de categorias, as lojas têm planejamento para isso, tem planograma, a loja tem. E às vezes entra em conflito um pouco o planograma, o gerenciamento de categoria da loja com aquilo que o fornecedor espera. Porque óbvio que cada fornecedor vai querer o melhor para ele mesmo, né, para sua própria marca e tal. Mas a loja tem uma gestão sobre isso, tem um plano sobre isso. Porém, apesar de ter certeza que existe esse plano, esse planejamento, no meu cotidiano, nos meus anos de carreira, eu observo muito que existem muitas diferenças entre lojas na mesma rede, por exemplo. Então, existem, por exemplo, lojas na mesma rede que tem uma exposição da categoria de limpeza totalmente vertical e tem loja que... E a gente já ouve isso. Gente, eu não quero ser leviana nem nada, mas é o que a gente ouve e é verdade, é o que a gente vê também. E aí você chega numa loja e o gerente daquela loja fala, não, mas eu não gosto assim, eu não gosto de vertical, eu gosto de horizontal, eu acho que funciona melhor assim. Acontece isso, de ter essa diferença entre lojas. É uma questão de disciplina, né, Adele? Não é? Eu acho também. É uma questão de disciplina, porque o planograma e a distribuição de produtos por categoria, ela é muito bem, as empresas que eu trabalhei, posso falar, muito bem comunicada pro executor, que é o gerente de loja, né? Eu acho que é uma questão de disciplina, eu acho que tem que ser tratada de outra forma. Verdade. Uma forma mais intensa com relação a não cumprimento das determinações com relação ao que deve ser exposto. Sim, concordo. Não dá, é lógico, né, que o gerente está ali, ele também entende o comportamento do consumidor da loja dele. E às vezes aquilo que foi planejado também pode não ter sido levado em consideração, que tem algum tipo de diferença naquela loja, né? Na empresa que eu estou hoje, existe uma disciplina muito fora da curva com relação à execução daquilo que está alinhado com o comercial. Talvez seja a empresa que
mais disciplina tenha e com a velocidade que a gente precisa para que a execução aconteça e aquilo que foi acordado realmente entregue os resultados que a gente fez do planejamento. É bom saber. É bastante disciplina. É bom saber porque aí a gente entende que o mercado está evoluindo, né? Está melhorando. Isso Exatamente. é muito importante. E tudo vem por meio exatamente de treinamento, desse processo educativo, né? De falar sobre sempre. E que é até um dos propósitos do podcast, né? A gente falar abertamente sobre todos esses assuntos, que é para as pessoas refletirem sobre tudo isso que a gente está falando. Exato. Né? São problemas comuns, né? Sim. Eu acho que do que a gente está tratando aqui é comum a todas as redes independentes, se são empresas nacionais, regionais, multinacionais. Verdade. Eu acho que são problemas comuns do dia a dia. Sim. É muito interessante a gente estar falando sobre isso. Nossa, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo está dizendo, caramba, alguém falou isso? Não acredito, alguém realmente falou sobre isso? Que muito bom, interessante. né? Que bom. Tem uma crônica que eu queria falar também, que eu achei muito legal, porque fala de promoção, é a crônica do bacalhau. Que ela fala que a loja estava num momento próximo do Natal e estava com um movimento um pouco fraco e o marketing da rede, né, da loja, elaborou uma promoção que ia passar a valer a partir de determinado horário, mas todo mundo, tipo, uma promoção, vamos lidar com ela, né? Tipo, ok, tranquilo, acho que era assim. E era fora do horário, porque... Fora do horário, era né? fora do horário, Isso. porque... Aí, como a ideia era gerar fluxo no extra, né? extra do horário extra, ela foi colocada a partir de um determinado horário. E Isso. a expectativa é que o volume de clientes seria aumentado, mas não na proporção de que aconteceu nessa loja. Isso. Aí, pelo que eu vi ali na história, não teve um planejamento assertivo, digamos assim. Não foi. E aí, uma atrapalhada. E acontece, né? E a gente vê aí alguns casos que às vezes a promoção não é nem tão extraordinária assim, mas o consumidor está tão ávido por vantagens, ofertas, que qualquer pequeno indício de uma ação promocional, de uma promoção, transforma aquilo. Às vezes eu olho para determinadas cenas, principalmente em aniversários e essas coisas que acontecem, que o consumidor abre a porta do supermercado, o consumidor está entrando ali, pá, aquela loucura, atropelando, a gente sendo atropelada por carrinho. E o que você acha que provoca esse fenômeno? Eu acho, primeiro, a mídia, né? Uhum. A forma que a mídia como é comunicado. Em momentos difíceis da economia, o consumidor fica ávido para preço. Sim. Né? E aí ele se dispõe a chegar mais cedo antes da abertura, a ficar na fila sem reclamar. Sim, verdade. Não é verdade? Verdade. A se entrar naquela confusão. Verdade. Mas eu posso te dizer que eu acho que está menos agressivo do que já foi no passado, com aniversários, inclusive, que estão valendo atualmente. Sim, está, né? Bem mais calmo, realmente. Tá muito bem mais calmo. Né? Uhum. Acho que esse movimento veio pós-pandemia, né? Deu uma diminuída nesse fluxo. Pode ser. Louco. Nessa ansiedade do consumidor em comprar o volume daquilo que está muito mais barato. Mas eu acho que em algum momento a loja e a rede não estão preparadas para isso, ou então você se subdimensiona, né? Sim. Eu estou achando que vai um determinado volume de clientes e, na realidade, o preço é tão bom, ou a promoção é tão boa, que acaba gerando um fluxo maior, e aí a loja não está preparada. E também eu acho que o consumidor ele é muito suscetível à mídia, como você falou, né? Tem esse papel da mídia e às vezes a promoção nem é tão boa, né? Acontece isso, às vezes o desconto nem é tanto, mas aquilo é fomentado de uma maneira que leva o consumidor a acreditar que realmente acontece muito na Black Friday, inclusive, tipo o dobro do que já era. Exatamente. Ou então aumenta até o preço de partida, né? Para dizer que está dando mais descontos do que... Exatamente. É metade do dobro, na verdade. Isso. É essa a frase. É metade do dobro. E eu, inclusive, eu passei a tirar foto dos produtos algumas semanas antes para me certificar de que aquilo ali realmente aconteceu, sabe? Eu faço esse laboratório, na verdade. Eu saio tirando foto de tudo que é produto que eu tenho interesse em comprar, para quando chegar na semana da Black Friday eu comparar. Eu falei, cara, realmente...
Os caras subiram o preço que era para dar o desconto. Não, faz isso. Mas acho que o consumidor está bem, bem mais esclarecido também. Está mais esperto, está mais esperto. Está mais atento, né? Tá, sim. Eu acredito que a mídia digital tenha, de alguma forma, ele recebe tanta informação que ele acaba comparando e tendo uma visão bem maior do que tinha. Se a gente retornar no tempo, o único meio de comunicação direto do supermercado com o consumidor era a televisão, né? Hoje você tem diferentes canais digitais em que você recebe no celular, via diferentes plataformas, comunicação de preço, oferta, produto. Sim. E ele está mais atento se aquilo realmente é vantajoso para ele ou não. Tem mais acesso à informação, Tem mais acesso à informação. E aí uma outra história que eu queria falar também, que aí já chegando no ponto final, no ápice, que é falando sobre consumidor, cliente, né? O cliente tem sempre razão, Paulo? O que você acha? A resposta de manual é sim. Politicamente correto? Eu sempre coloco assim. Mas, assim, o cliente tem sempre razão. Inclusive, há algum tempo atrás, tinha uma frase numa empresa que eu trabalhei que dizia exatamente isso. O cliente tem sempre razão, resumindo, mas era isso que estava dito. E tinha uma segunda frase. Se você não entendeu a primeira, se você não entendeu que o cliente tem sempre razão, volte à primeira informação. Leia de novo. Leia de novo, né? Mas o cliente tem sempre razão. Agora, existem algumas situações em que existe a desonestidade, sim, o querer levar vantagem. Falta de empatia. Falta de empatia. Então tem que ter o gerente de loja, tem que ter muita habilidade para tratar caso a caso. Mas a resposta correta é que sim, mas com habilidade para cuidar e tratar daqueles que querem se aproveitar de uma situação, de uma falta de preço. Sim, sim. Né? E eu acho que o consumidor está muito bem protegido por isso, pelo PROCON, mas tem algumas pessoas que querem levar vantagem. Sim, sim, mas sempre, né? A resposta vai ser sempre sim, o cliente tem sempre razão. Eu gosto de dizer o seguinte, que o cliente tem sempre razão quando ele tem razão. É uma boa colocação também. Quando ele tem razão. Porque além da razão, e a atribuição de valor à razão está atrelada a outras coisas. Então, por exemplo, existem leis que regulam o comportamento, né, das pessoas. Sim. Existe ética. Existe uma série de coisas que controlam o comportamento da sociedade. Então, às vezes, se o cliente, por exemplo, tinha o caso, inclusive, falava daquele cliente que sempre, vocês devem conhecer muito isso, que chega na hora que a loja está fechando. Na hora que o shopping fechava, ele chegava. Chegava. A criatura chegava lá, fechava 22, não era isso? Fechava 22 horas. 5 para... Chegava 5 minutos antes. E aí fazia compras no modo tartaruga. E os gerentes de plantão só podiam ir embora depois do último cliente. Aí você imagina o cliente chegando 5 para as 10 para fechar, numa loja enorme, um carrinho cheio. Nossa. É bastante complicado. E ainda tinha que passar todas aquelas compras e tem toda uma questão também de disponibilidade de transporte público, que já não tem depois de determinado horário. Meu Deus, são tantas coisas envolvidas, mas a gente pensa, cara, aquela pessoa não pensa no trabalhador que está ali, né? Mas para quem vai comprar o livro, e para quem se interessar em comprar o livro, vai ver que a situação foi resolvida sem deixar de atender o cliente. Sim, né? Não vou contar como. Não conta como. Não vou contar como. Para gerar interesse. Mas essa história é real, ela aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A cliente chegava faltando 5 minutos, ficava quase que 2 horas na loja. Sim. A gente nunca deixou de atender, mas foi dada uma solução bastante inteligente. E aí você comprando o livro por trás das gôndolas, com certeza vai saber qual é a solução que foi dada. Exatamente. Então o cliente tem sempre razão quando tem razão. Se infringir alguma lei, aí já não tem razão. Não, né? aí perde a razão. Já foi. Aí chama a polícia, faz alguma coisa que aí resolve. Mas, gente, deixa eu só pegar o seu livro aqui que eu quero mostrar novamente. Vê se pega direitinho. Tá pegando bem? Então, este é o livro do Paulo Oliveira, que está disponível nas plataformas. Eu adquiri o meu através da Amazon, mas tem a versão física e a versão e-book também. Tá? Então,
comprem, leiam, divirtam-se e reflitam, principalmente com as crônicas que estão aqui nesse livro, porque é muito obrigado, tá muito legal. Fico imensamente agradecido aí pela divulgação do livro. Muito feliz por você ter extraído das histórias que eu conto aqui em cada crônica, situações de liderança, sim, de gestão de supermercado, de gestão da vida, que o objetivo era exatamente esse, e fico feliz de você ter entendido que a minha mensagem era essa. Ah, com certeza. Histórias são usadas pela humanidade desde que o mundo é mundo, para modular nosso comportamento, para fazer a gente analisar. Histórias são perfeitas, né? Exato. E estivemos aqui, então, com o Paulo Oliveira. Eu sou a Adeli Gonçalves, esta é Gabriela do Bem, e nós fazemos o Bora Pro Ponto. Bora pro ponto? Tchau!